Então, amados irmãos, eu quero você na sua casa, se você deseja, pode se pôr de pé, faça como se estivesse na igreja. E vamos abrir nossas Bíblias em São João, capítulo 6. São João, capítulo 6, verso 60 até o versículo 71. Capítulo 6 de São João, versículo 60 até o 71. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, ouvindo a pregação de Jesus, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Vamos agora orar. Pai Santo, bendito Deus, lemos a tua palavra e rogamos agora que o Senhor vivifica ela, Pai, e nos abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, nós vamos nessa oportunidade falar sobre o tema as 3 classes de crente. 3 classes de crente. O nosso mensageiro, o profeta, nos afirma que por menor que seja um grupo, uma igreja, ainda assim há as 3 classes de crente ali. E é claro que nós estamos interessados em estar na classe correta, E as 3 classes são as seguintes: o primeiro, o crente verdadeiro, depois o crente incrédulo e, por último, o crente manufaturado, fabricado. Eles sempre estão em todos os grupos. Ali sempre está essas 3 classes de crente. Nós vamos ver que mesmo no grupo de Jesus havia essas 3 classes. Estavam ali claramente definidas naqueles que acompanhavam e seguiam Jesus. Os crentes verdadeiros, os 11 apóstolos. Os incrédulos, aqueles 70 discípulos, porque havia os 12 apóstolos, mais 70 discípulos que auxiliavam a pregação do Evangelho. Então, o verdadeiro estava ali, que eram os 11. Os incrédulos, os 70 discípulos.
Logo, nós vamos ver por que eles eram incrédulos. E o crente fabricado, manufaturado, o Judas Iscariotes. Mas vamos primeiro falar sobre o crente verdadeiro. Eu creio que ele deve ter o primeiro lugar. Vamos falar primeiro sobre ele. Um crente verdadeiro, um crente genuíno, ele não deve ser esperto aos olhos do mundo. E ele nem tampouco deve ser educado segundo o mundo. Nós vamos ver em Pedro, o qual representa o crente verdadeiro, e nós vemos que ele era ignorante, ele era iletrado, não tinha estudos, mas ele tinha a revelação divina de quem era o Cristo. E nos momentos decisivos, ele se posicionou por Deus e pela sua palavra. Mesmo sem ter estudos, mesmo sem ter o conhecimento que a ciência religiosa daqueles dias trazia para aquele povo. E nós vemos hoje que a coisa tem se degradado na questão do nível espiritual no meio do povo chamado cristão, tem decaído de tal forma que uma das características ou uma dos itens a ser averiguado para escolher, por exemplo, um pregador, um pastor, em alguns casos, em algumas denominações, é submeter aquele homem a um teste psicológico, a um psicólogo para ver se ele tem um grau de QI suficiente para ocupar aquele posto, quando na verdade nunca foi assim. Deus nunca submeteu os seus homens a um estudo científico, psicológico, mas submeteu eles a uma experiência com Deus. Esse era e é o requisito escolhido por Deus para escolher um líder, um pastor, um pregador. É essa experiência com Deus. Se Pedro fosse passar por um teste psicológico, ele levaria a nota mais baixa possível. Ele era um homem totalmente desqualificado naturalmente, mas qualificado espiritualmente em razão da sua conversão, da sua experiência com Deus. Fez que o próprio Deus confiasse a ele as chaves do reino dos céus. Então veja que Pedro representa esse crente verdadeiro. E Jesus, quando ele estava ali com esses três grupos, três classes, vamos dizer, dentro da sua igreja, do seu rebanho, Jesus era tido como um grande homem por todos, enquanto ele curava, enquanto ele multiplicava os pães, enquanto ele transformava a água em vinho, ele era tido como um grande homem. Mas quando ele chegou com a doutrina, ele chegou com a palavra, ali separou o trigo da palha. Ali foi o momento de separar as classes. E veja vocês que nós estamos agora, vivendo no período da era de Laodiceia, onde Cristo, a Bíblia diz, foi colocado do lado de fora da igreja. Ele foi expulso para fora do sistema do homem, exatamente na era de Laodiceia. Você vai ver em Apocalipse que ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro e cearei com ele e ele comigo. Se ele bate é porque ele está pelo lado de fora. A igreja da última era o lançou para fora, o colocou
do lado de fora. Nós estamos, amados, no encerramento da história. Por isso não é comum para nós vermos o que estamos vendo em questão de sinais, de acontecimentos, de todo tipo que estamos vendo e que vamos ver ainda pela frente. Mas para o verdadeiro crente, que é o que queremos focar nesta oportunidade, isso fará com que ele se ajuste mais à palavra. Mas as demais classes simplesmente fará com que elas adormeçam mais e se desconectem mais de Deus. Não há como fazer de um limoeiro produzir laranjas doces. Não há como fazer da classe do crente incrédulo ou do crente fabricado produzir frutos da vida eterna. Mas sempre produzirá bons frutos o crente genuíno. E não há como também, por outro lado, fazer com que o crente genuíno produza frutos escusos, frutos temerários, situações camufladas. Não, o crente verdadeiro sempre se definirá pela palavra, e quanto mais arroxo vier, quanto mais problema vier, mais alinhado com a palavra ele estará, mais posicionado com a verdade ele estará. Então, nós estamos, amados, no encerramento da história. Há um grande drama que tem se estabelecido. E num drama, você sabe, há personagens, e cada personagem tem que desempenhar um determinado papel. No grupo que estava com Jesus, teve que ter o Judas para desempenhar o seu papel, teve que ter o crente incrédulo para desempenhar o seu papel, mas teve que ter o crente verdadeiro para desempenhar também o seu papel. E é o que nós estamos buscando. É uma experiência com Deus, para que Deus nos leve a desempenhar o verdadeiro papel do crente genuíno, esse crente que um dia desses será tirado desta terra. Não haverá mais oportunidade daí para voltar a cultos como vamos ter. Agora fomos nós privados dos nossos cultos, momentaneamente em razão dessa pandemia. Mas sabemos que logo estaremos aqui reunidos glorificando a Deus. Mas chegará o dia que não haverá um retorno mais do pastor para estar aqui nesse púlpito, do crente genuíno para se assentar naqueles bancos, do líder de cântico para entoar hinos de louvor a Deus. Não! Dos músicos fazendo o seu papel. A igreja, a noiva, será levada. E eu creio, amados, que o que estamos passando é um beliscão da parte de Deus para nos acordar. Porque de uma hora para outra, tudo estava bem. A economia estava indo bem. Os teus planos, teus projetos estavam indo bem. E simplesmente de um dia para o outro, tudo mudou. Agora pense você. Se fosse o arrebatamento, quantos teriam ficado? Quantos teriam ficado? Aí aonde você vê que esse seu argumento de que quando o aperto vier, eu vou buscar a Deus, não vai valer. Porque não houve tempo. De uma hora para outra, tudo mudou. Tudo parou. As ruas se esvaziaram. A economia caiu. O pânico tomou conta das pessoas. Mas diante da situação que estamos, tudo bem. Há uma esperança de uma retomada, seja da economia, seja dos teus propósitos, seja da saúde para quem adoeceu, sarar. Mas quando chegar aquela hora, não haverá uma segunda chance. Quando se faz a prova do Enem, quando se faz a prova para a faculdade, tem aqueles que passam na primeira chamada.
Os demais ficam esperando a repescagem, como diz. Há uma segunda chance, mas quanto à vida eterna não haverá repescagem. Quem foi, foi. Quem não foi, simplesmente ficou. Então, amados, veja que são mover de Deus para nos acordar. E diante dessas três classes de crentes, só vai subir a genuína. E nessa oportunidade queremos analisar para ver em qual delas nós nos encaixamos. Então estamos na era de Laodiceia, Cristo foi colocado para o lado de fora, estamos no encerramento da história, há um grande drama, como eu disse, se desenrolando, o mal está atuando de forma má, mas a igreja está se aprontando para o rapto. E você sabe que Noé, como tipo, porque Noé é um tipo do crente verdadeiro, vamos observar alguns exemplos agora de crentes genuínos. Noé, como tipo, ele nunca argumentou quanto à palavra de Deus. Então, para nós ver em quais dos grupos estamos, se é o grupo do genuíno, do incrédulo ou do manufaturado, vamos olhar as características deles. A característica do crente verdadeiro em Noé foi o quê? Não argumentar quanto à palavra de Deus. Muito embora a palavra de Deus era uma loucura ao entendimento natural de qualquer ser humano. Construir uma embarcação de uma madeira imprestável, que era o gofer, para enfrentar um dilúvio, que a ciência disse que nunca haveria de vir, porque não havia água lá em cima para inundar a terra. Mas Noé, o crente verdadeiro, não argumentou. O verdadeiro crente não se alvoroça. Noé não se alvoroçou. Abraão, o tipo também do crente genuíno, a decisão dele de tomar Deus em sua palavra e abandonar os seus parentes e sair, soou muito estranho. Soou estranho para o mundo. A decisão de um crente genuíno sempre vai soar estranho para este mundo. Cada crente tem que estar ciente que Deus é capaz de manter a sua palavra, mesmo que ela esteja sem explicação. Noé estava disposto a crer, estava ciente a isso. Abraão estava disposto a tomar Deus em sua palavra e crer que Deus era suficiente Deus para cumprir a sua palavra, mesmo contra toda a ciência, toda o ensinamento médico, clínico que pudesse falar sobre ele ou sobre sua esposa. Agora, veja, amados, que, como eu disse, há um desenrolar, há uma grande cena se desenrolando, há um grande acontecimento, um grande drama, e há personagens para compor cada lado nesse grande drama. E quando chegar a hora final, porque nesse drama, como falamos, o sujo está se sujando mais, o incrédulo se tornando cada vez mais incrédulos, e o manufaturado cada vez mais falso, mais enganador. Mas diante de tudo isso, quando chegar a hora, nós vemos que o crente verdadeiro também está cada vez se alinhando e se posicionando. E quando chegar a hora, este crente verdadeiro vai receber, disse o profeta, um tremendo poder do batismo do Espírito Santo. Será tão grande, a tal ponto de nos arrebatar dessa terra. É para isso que estamos caminhando. É para isso que estamos viajando. Para esse grande final. Quando o crente genuíno vai desencadear
nesse tremendo e poderoso batismo do Espírito Santo. Agora, é você um crente genuíno? Ou é você um crente que argumenta quanto à palavra, argumenta quanto aos ensinos, argumenta quanto à doutrina, está cheio de murmurações, cheio de todo tipo de fofocas, de fuxicos? Em que lado você se enquadra? Jó também, o tipo do verdadeiro crente, ele se manteve fiel e firme diante das provações. Nós estamos, não deixa de ser uma provação a qual estamos passando também. Mas o mundo está passando junto. Só que o mundo vai fazer o quê? Vai se enfiar mais em sua rebeldia para com Deus. Mas o cristão se ajustar mais para com seu Criador. Então as provas, assim como veio com Jó, ela é um treinamento. Ela é um treinamento para o crente. E Davi, antes de enfrentar o Golias, ele teve que enfrentar um leão, depois um urso, e tudo aquilo era um treinamento para a grande final. E nós, esses momentos, esses baques que está acontecendo, é um treinamento também para a grande hora, aquela hora que não haverá retorno, porque agora haverá um retorno para os cultos, mas aquela final não haverá mais. E eu dizia em uma breve vídeo que eu gravei, que nesse período que estamos vivendo, cada um deixará uma mensagem para Deus. Muitos aproveitaram esse momento vago de quarentena para entretenimentos, filmes, séries, jogos. Mas o crente genuíno tem aproveitado esse momento para entrar na presença de Deus, ler mais a sua Bíblia, ler mais as mensagens, e aí está se definindo de que lado você está. De que lado você está. Então veja, Satanás, quando você é tentado, provado, como Jó foi, ele vai tentar fazer você pensar que as provações é Deus te punindo. E aí é onde muitos pensam, estou pagando pelos meus erros, como coisa que algum sofrimentozinho vai pagar pelos teus pecados. Não, o único que pagou pelos nossos pecados foi Cristo. Então Satanás vai tentar fazer você pensar que essas provas, que as provações que você enfrenta é Deus te punindo. Mas na verdade, sabe o que é? É Deus permitindo Satanás te atingir para temperá-lo, para moldar em você a imagem de Cristo. Quanto mais pressão vem, mais vai moldar o genuíno cristão. Mas as outras qualidades de crente vão também mais se enraizar nas suas características erradas, as quais eles têm. Então o crente verdadeiro não questiona as provações, não questiona a doutrina, não questiona a palavra de Deus. Ele simplesmente baixa a cabeça e faz como Maria: cumpra-se em mim a sua vontade. Agora, falamos até aqui sobre o crente verdadeiro. Mas temos também o crente incrédulo e o fabricado. Vamos falar pouco sobre eles, porque até eles não merecem tanta nossa atenção. Mas o crente incrédulo está representado nos 70 discípulos, como eu disse. Eles estavam seguindo Jesus em razão das bênçãos, em razão da cura, em razão do pão multiplicado, mas eles nunca creram em Jesus Cristo. É o tipo de muitas pessoas que vêm, se unem à igreja,
Porque o crente verdadeiro não se une à igreja, ela nasce nesse corpo através de uma experiência por Deus. Mas o crente incrédulo, ele vem e se une, às vezes, por causa de uma bênção que recebeu. Ou até mesmo em razão de algum perigo lá fora, algum medo, alguma circunstância. E ali estavam aqueles 70 discípulos, seguindo Jesus, em razão das bênçãos. Mas quando a palavra veio, e Cristo se colocou como Filho de Deus, o próprio Deus em carne, eles se levantaram, logo pegaram o seu paletó, vamos dizer, e disseram: vamos embora. Este homem se faz Deus sendo homem. E realmente ele era Deus, ele era o Verbo que se fez carne. Eles simplesmente viraram as costas e foram embora. É o tipo do crente que vem à igreja. Mas quando a palavra corrige, quando o pastor chama e diz isso está errado, eles franzem o nariz e diz: eu vou procurar outra igreja. Eu não vou vir mais. É o crente incrédulo, ele não crê, ele está ali por alguma circunstância, às vezes porque até pensa em arrumar um casamento ou qualquer outra coisa, mas não crê na palavra, não crê naquilo que está escrito. E temos também o crente fabricado. Esse vai mais longe. O crente incrédulo, você vê aqui os 70 discípulos, que logo eles viraram as costas e foram embora. Jesus trouxe a palavra, trouxe a doutrina, levantaram, viraram as costas e se foram. Mas o crente fabricado continuou, que é o Judas. E continuou, irmãos, o crente fabricado vai até quase o fim, junto. Ele torna-se popular até entre a igreja. Ele fica ali esperando uma oportunidade para mostrar também a sua cor. Ele fica concordando com cada palavra, ele fica dando amém, até que ele consiga um lugarzinho, uma brecha, onde haja uma fraqueza, para ele agir. Foi o que Judas fez. Seguiu. Os 70 foram embora, os crentes incrédulos. Mas o Judas continuou. Foi até a ceia, foi até o culto de ceia. Estava ali junto, participou da ceia. Se fabricando, querendo demonstrar uma santidade, uma aparência. E ele era tão falso, tão fabricado, que até os discípulos não percebiam que ele era o falso. Porque Jesus disse: um de vós há de me trair. Cada um dos discípulos olhou para um, para outro, olharam para Judas e pensaram: Judas não pode ser. João, também não. Tiago, também não. Aí eles se viravam e diziam para Jesus: porventura sou eu, mestre? Quer dizer, eu olho para cada um, parece cada um melhor do que eu. Quando olhava para Judas, parecia o melhor de todos. Veja que o fabricado, ele engana. Só que o fabricado, ele foi até quase o fim, mas ele não foi até o Pentecoste. Ele não foi até receber o batismo do Espírito Santo. Ele saiu antes. Ele encontrou uma brecha para trair a Jesus. Agora, amados, encerrando, de que lado você está? Olhando as características que citamos aqui, do crente verdadeiro, que não argumenta, que baixa a cabeça e crê, segue, não se apavora, não se agita, que toma Deus em sua palavra. Olhando o crente incrédulo, que é aquele que está ali e ouve, o pastor fala e diz: olha, essas roupas não estão adequadas, irmã, não use. Pois no outro culto ela vem com a mesma ou com a pior.
Chama no escritório, porque não bastou a advertência do púlpito. Chama no escritório, conversa. Eu não sinto, quando eu sentir de mudar, eu vou mudar. Quer dizer, eu não creio, eu não vejo como o Senhor vê. Esse é o incrédulo. Agora o fabricado não. Quando o pastor fala, ele diz amém. E ele demonstra em suas atitudes que crê. Quando no fundo, ele é um baita de um falso. Ele está ali com um objetivo, como Judas. E Judas tinha um objetivo financeiro. E quando ele viu Jesus dizendo que seria entregue e morto, ele pensou, ora, se é que ele vai então logo ser preso, vou ganhar um dinheiro com ele enquanto posso. Agora, de que lado você está? Encerrando, eu quero deixar essa pergunta para você meditar, para nós meditar, de que lado nós estamos. Como eu disse, diante dos acontecimentos que temos visto, de uma hora para outra, tudo mudou, tudo virou do lado avesso. Mas vamos ter uma chance de vir à igreja, os cultos vão recomeçar. Mas quando chegar aquela hora, será algo parecido assim também, só que sem retorno. E aí, quem está do lado do crente incrédulo, ficou. Quem está do lado do crente fabricado, falso, ficou. Mas quem está no grupo do crente verdadeiro, sentirá como que um choque em seu corpo, e em um abrir e piscar de olhos terá o seu corpo transformado e subirá a encontrar Cristo nos ares. Irmãos, isso está tão perto. E eu me preocupo porque eu vejo que Deus está falando por trás desses acontecimentos a uma voz. E eu tenho visto que não tem movido a maioria dos corações. Muitos vão continuar, a vida vai voltar ao normal e eles vão voltar às suas velhas práticas, suas velhas vidas. O mundo ali fora está fazendo disso piadas, brincadeira e vão adiante. E não vê que há uma voz. Mas Deus é a praga? Jamais. Deus simplesmente segura o grande cachorro, que é o diabo, pela corda. De vez em quando ele dá uma frouxada na corda, para que ele possa dar uma mordida, para que as pessoas se acordem. Mas eu tenho percebido que isso não tem chamado a atenção, não. Para alguns, sim. Para o crente verdadeiro, sim. Isso o ajustou mais a Deus. Isso o levou a colocar em ordem algumas coisas que precisavam, porque ele está atento. Mas eu encerro perguntando, de que lado você está? Olhe essas características. Olhe para os personagens da Bíblia. Pergunte a você mesmo, se eu estivesse lá, nos dias de Noé, de que lado eu ficaria? É fácil você dizer ficaria do lado de Noé. Mas para saber se você ficaria mesmo, olha as suas atitudes hoje. De que lado você está? Vamos nos colocar de pé, mesmo aí na sua casa, e vamos falar com Deus. Preciosíssimo e eterno Pai, não é tempo de brincadeira. Senhor, há uma voz ecoando por todos os cantos da terra. Meu Senhor, breve a trombeta soará. Deus querido, breve, um tremendo batismo do Espírito Santo virá. E os verdadeiros crentes serão
tomados por aquele tremendo poder do Espírito Santo e arrebatado. Mas o crente incrédulo ficará na sua incredulidade. O crente manufaturado ficará em suas falsidades. Deus, permita, Pai, que teus filhos que ouviram esta palavra e aqueles que vão ouvir, Pai, que eles possam correr a Ti e dizer: Pai, ainda há tempo. Ainda as coisas têm uma segunda chance ainda. Mas Tu está dizendo que um dia haverá e não haverá uma volta. Pai, eu peço que o Senhor agora continue o que foi falado. Deus, se a palavra, se os sinais não movem os corações, o que é que vai mover, Pai? Deus, desperta nossas vidas, Pai. Tira toda fofoca, todo fuxico, todo mexerico, Pai. Todo entretenimento errado, todo argumento próprio, tira de nós, Pai. Ajude teu povo, nos ajude. Refletirmos ao Senhor e sermos cheios com teu Espírito Santo. Pai, é o que eu te peço nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Eu entrego a tua palavra e os corações ao Senhor, para que o Senhor nos leve a refletir e a ver realmente aonde precisamos melhorar as nossas vidas. É o que te pedimos, Pai. É no nome do Senhor Jesus Cristo que eu te peço. Amém, Jesus. Faça isso, Pai. Desperta o teu povo, Senhor. Deus querido, ainda há tempo. Trata com tuas ovelhas. Em nome do Senhor Jesus Cristo lhe pedimos. Amém, Jesus. Eu sei que o Senhor fará. Eu sei que o Senhor alcançará o coração que tem que ser alcançado. No nome de Jesus Cristo. Amém.